pessoal, começando a nossa revisão para a prova mensal, nós vamos colocar alguns números na reta numérica. Então, lembrando, tem o 0, 0 para a direita são os números positivos, 0 para a esquerda são os números negativos. De 0 para cima, de 0 para a direita são os números naturais, de 0 para baixo são os números inteiros, ok? Vamos lá. 1,5 a 1,5. 1,5 está entre 1 e 2. Mas aonde entre 1 e 2? Se é meio, é 0,5, é exatamente no meio entre 1 e 2. Então, ele está aqui, ó. O A está bem aqui, 1,5. B, menos 2,03. Vamos lá. Então, ele está entre 2 e 3. Então, menos 2, menos 3. Aqui seria 2,5, menos 2,5. Então, menos 2,1, menos 2,2, menos 2,3, 4, 5. Vamos dividir, então, esse aqui em 2. Então, eu sei que esse ponto aqui, ó, ele está exatamente no 2,25, que é metade de 2,5. Se aqui é 2,3, ele está bem um pouquinho, bem próximo aqui do 2,25. Então, aqui eu vou chamar de ponto B, menos 2,3. Tudo bem? Ponto C. Ponto C é 3,5. 3,5 está entre 3 e 4, exatamente no meio. É esse ponto que eu tenho marcado. Então, eu vou chamar de ponto C. D, menos 1,2. Então, ele está entre menos 1 e menos 2. Eu sei que aqui ele está exatamente no meio. Então, esse ponto é menos 1,5. Então, se eu dividir aqui por 2, eu vou chegar exatamente no menos 1,25. Como ele é 1,2, eu boto ele bem próximo do 1,25. Então, ele está aqui, ó. Então, esse aqui é o ponto, vou até marcar aqui em cima. Vou chamar de ponto D. Já o ponto E, ele está a 0,4. 0,4 está entre 0 e 1. Aqui seria 0,5. Então, eu posso vir aqui. Se eu quiser ser mais preciso ainda, posso dividir em 5 partes essa aqui. Então, vem aqui, ó. 2, 3, 4, 5. E essa última parte aqui, eu vou chamar de 0,4, que é o ponto E. É esse pontinho aqui, ó. Ponto E. Ponto F. Opa, apareceu uma fração aí. Então, para eu descobrir essa fração, o que eu faço? Eu divido o 5 pelo 2, né? Esse traço de fração é um traço de divisão. 5 dividido por 2, aqui vai dar 2. 2 vezes 2, 4 para 5 é 1. Eu venho, coloco um 0, boto uma vírgula, boto 5. Opa, 5 sobre 2 é 2,5. 2,5 está entre 2 e 3, exatamente no meio. Então, é esse ponto aqui, ó. Esse ponto é o ponto F. Ponto G é mais fácil, é o ponto 2. Ponto G é o ponto 2. E o ponto H é o ponto menos 4. Opa, o H está aqui no menos 4. Olha, aqui no ponto D e no ponto B, eu posso dividir essa minha parte em 5 partes para ser mais preciso ainda, tá? Mas como eu quero bem aproximado da reta, se eu dividir em 2, eu sei que aqui, por exemplo, está o 2,25. Então, o 2,3 está um pouquinho para cá, tá? Já no ponto E, a gente dividiu em 5 e pegou o 0,4. Tudo bem? Bom, agora a gente vai descobrir não, a gente vai colocar os números de acordo com os conjuntos que eles pertencem. Então, menos 7 é um número natural, inteiro ou racional? É um número inteiro. Então, eu venho menos 7. 8 é um número natural. 15,2, opa, incluiu vírgula, é um número quebrado, é um número racional, é um número decimal. Então, eu venho aqui, ó, 15,20. 100 é um número natural. Menos 9,7. Menos 9,7, posso colocar aqui, número racional.
número decimal, número quebrado, não é mais inteiro, é racional. 4 é um número natural. Menos 100,3 é um número racional. Menos 100,3. 2, número natural. Menos 50 inteiro. 200,5 racional. 400 natural. E menos 30,6 racional. Menos 30,6 racional. Bom, turminha, vamos relembrar as dízimas periódicas. Se eu dividir, por exemplo, 10 por 3, eu vou encontrar 3,3333 infinito. Então, essas contas que não têm fim, tem sempre números se repetindo, eu vou chamar de dízima periódica. Periódica por quê? Porque o que vai se repetir é o período. Então, nesse caso, eu tenho uma dízima periódica, cujo período, ou seja, o que se repete, é o número 3. Então, eu posso escrever assim, ó, 3,3 e colocar o tracinho em cima do 3. Esse 3 é o que vai se repetir. Eu acho que eu vou fazer com caneta, que fica mais fácil de você ver. Ó, então, 3, que é esse 3 aqui. Agora, esse 3 que vai se repetir é o período. Então, eu vou colocar um tracinho em cima, que é o período. Se depois da vírgula eu só tenho o período, ou seja, o número que se repete, eu vou chamar essa dízima de dízima periódica simples. Ok? Bom, agora aqui, ó, 12 dividido por 5 dá 2,40 ou 2,4. Essa conta termina, ela não vai se tornar infinita. Então ela não é uma dízima periódica, ela é uma conta exata. Agora aqui, 8 sobre 9 dá 0,88888. Isso é uma dízima periódica. Por quê? Porque o 8 se repete infinitamente. Então, eu posso escrever 0,8 e colocar o tracinho em cima do que se repete, que é 8. Então, 8 é o meu período, dízima periódica, dízima de período. Então, esse traço vem em cima do 8. E como não tem nenhum outro número depois da vírgula, senão o período, eu também vou chamar de dízima periódica simples. Vamos ver esse outro caso aqui, ó. 0,363636. O que está se repetindo aqui? Não é o 36? Então, eu posso escrever assim, ó. 0,36 e colocar o tracinho em cima do 6, do 36. Por quê? Eu estou mostrando que o que se repete aqui é o 36. O período é 36. Lembrando que período é o que se repete. Então, tudo que se repete é o 36. Como não tem nenhum outro número entre a vírgula e o período, entre a vírgula e o que se repete, eu também vou chamar de dízima periódica simples. Tá? Olha aqui agora. Eu tenho 0,154, 154, 154, 154 infinitamente. O que está se repetindo? Não é o 154? Então, olha lá. 0,154. Esse é o meu período. Ou seja, isso é o que está se repetindo. É o 154. Como também não tem nenhum número entre a vírgula e o que se repete, eu vou chamar de dízima periódica simples. Ok? Então, nesse caso, olha, 3 é período, 8 é período, 36 é período, 154 é período. Olha nesse caso aqui, ó, 0,3444. Opa, é um pouco diferente. Por quê? Se eu ver aqui, ó, 0,34, o que está se repetindo? É o 34? Não, é só o 4. Então, o traço vem só em cima do 4. O período aqui é o 4. Nesse caso, eu tenho um número entre a vírgula e o meu período. Esse número eu vou chamar de antiperíodo. Então, toda dízima que tiver o antiperíodo e o período, eu vou chamar de composta. É uma dízima composta. Então, voltando. Se você só tem o período depois da vírgula, é uma
dízima periódica simples, mesmo que esse período tenha 2, 3, 4, 5 números, tá? Já quando você tem um número que não se repete depois da vírgula, nesse caso é o 3, porque o que se repete é o 4 é o período, que é o que se repete. O 3 não se repete, eu vou chamar de anteperíodo, ou seja, ele vem antes do período. Então, é uma dízima composta. Tudo bem? Mais uma aqui, ó. 0,187. O que está se repetindo aí, pessoal? Não é só o 7? Então, tracinho em cima do 7. O que vem antes do 7? Vem o 18. Então, o 18 é o anteperíodo e o 7 é o período. Se eu tenho anteperíodo, é uma dízima composta. Próximo exemplo. Ó, o que está se repetindo? Não é o 4? Então, 0,24. Onde o 4 é o que se repete. O 4 é o período. O 2 não se repete, então 2 é anteperíodo. Então, se eu tiver algum número ou alguns números entre a vírgula e o período, esse número é o anteperíodo. Então, nesse caso, 2 é anteperíodo e 4 é o período. Se eu tenho anteperíodo, é uma dízima composta. E, para terminar, 0,138. O que está se repetindo? Não é 8? Opa, estou aqui de baixo. O que está se repetindo aqui não é 8? Então, se é 8, período é 8. Período é 8, 13 é o anteperíodo, que não se repete. Se eu tenho anteperíodo e período, é uma dízima composta. Então, simples, eu só tenho período depois da vírgula. Composta, eu tenho anteperíodo antes do período. Bom, pessoal, agora a gente vai descobrir quais são as frações geratrizes das dízimas, ou seja, quais são as frações que originaram essas dízimas periódicas. Então vamos lá. Se eu tenho 0,88 é o meu período. Então, como é que eu transformo isso numa fração geratriz? É simples. Eu escrevo no numerador o período, 8. No denominador, eu vou ver quantos algarismos tem o período. No caso, é um só. Então, eu coloco uma vez o número 9. Nesse caso, 0,16. 16 é o meu período. Então, ele vai aqui para cima. Como são 2 algarismos, eu coloco 99. Aqui eu tenho 0,3. 3 é o meu período. Então, 3 sobre quantos algarismos tem aqui? 9. 3 sobre 9. Simplificando, dá 1/3. Ok? Agora aqui, ó, 0,251. Percebe que até agora a gente está só trabalhando com dízimas periódicas simples, que só tem o período depois da vírgula. Nesse caso, 0,251. O período é 251. Então, o período vai lá em cima, 251. Sobre, aqui eu tenho 1, 2, 3 algarismos, então eu tenho 3 números 9. Tá? Aqui não é mais uma dízima simples, é uma dízima composta, porque eu tenho um anteperíodo que não se repete. Então, olha só como é que fica. É simples. Eu escrevo o anteperíodo e o período no numerador, no caso 1 e 3, menos o anteperíodo, que no caso é 1. Quantos algarismos tem o meu período? 3. Desculpa, 1, que é o 3, né? Um algarismo. Então eu coloco aqui número 9, porque é um só. Quantos algarismos tem no meu anteperíodo? 1. Então vem 0 para cá. Nossa, professor, está muito difícil. Não está não. Vamos lá de novo. Primeiro, o que está depois da vírgula? 1 e 3. É o meu anteperíodo com o meu período. Então, 1 e 3. Menos o anteperíodo, 1. Sobre quantos algarismos tem no meu período? 1, que é o 3. Então, vem uma vez número 9. Quantos algarismos tem no meu anteperíodo? 1. Então, eu coloco 0. Então, fica 13 menos 1 sobre 90. Dá 12 sobre 90. Divido por 6. Simplifico por 6 dá 2, por 6 dá 15. Olha aqui agora, outro exemplo. 0,353, onde o período é o 53. Então eu vou lá.
Anteperíodo mais período. Então, 3, 5, 3. Eu copio o que está aqui. 3, 5, 3. Menos o anteperíodo. Menos o 3. Sobre quantos algarismos tem o meu período? 2 é o 53. Então, são 2 vezes o número 9. 2 noves. 2 algarismos, 2 noves. Quantos tem no meu anteperíodo? Não é um algarismo só? Então, vem uma vez o 0. Então, 53, 2 algarismos, 2 noves. 3, 1 algarismo, 1 0. Então, aqui fica 350 sobre 990. Se eu cortar os zeros, aqui fica 99. 35 sobre 99. Ok? 1,6. Agora, você está vendo que não é mais zero. Agora eu tenho um inteiro. A única coisa que vai mudar é que eu vou acrescentar esse inteiro. Então, vamos lá. 1 inteiro mais, volta lá, aqui é uma dízima simples. Então, 6 sobre um algarismo, 9. 1 mais 6 sobre 9. Se eu simplifico 6 por 9, vai dar 2 terços. 1 mais 2 terços, tiro o MMC. Aqui embaixo é como se fosse 1. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1, 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2, 2. Então, dá 5 terços, ok? Então, a fração que origina essa dízima 1,6666 é 5 terços. Para terminar, essa aqui eu tenho inteiro, anteperíodo e período. Então, vamos lá. Primeiro, número de inteiros. Aqui é 1, então vem 1 para cá. Depois, anteperíodo com mais período. Anteperíodo com mais período. Então, dá 2, 3, 2. Menos o anteperíodo, que é 2, né? Aqui só o 32 que se repete, que é o período. Sobre quantos algarismos tem o meu período? 2, então são 2 noves. Quantos algarismos tem no meu anteperíodo? 1, então é 1, 0. Então fica 1 mais, aqui eu faço 232 menos 2, vai dar 230 sobre 990. Se eu simplifico aqui e aqui, fica 1 mais 23 sobre 99. Mínimo múltiplo 99 dividido, aqui é como se fosse 1. 99 dividido por 1, 99 vezes 1, 99. 99 dividido por 99 dá 1 vezes 23, 23. Então vai dar 99 mais 23 sobre 99. Isso aqui vai dar 122 sobre 99. Não dá para simplificar mais porque 2 mais 2, 4, com mais um 5. 5 não é múltiplo de 3, então eu acabo minha conta por aqui. Tudo bem? Então, só para lembrar, aqui é uma dízima simples, porque eu só tenho período. Aqui também é simples, que eu só tenho período, que é 16. Aqui também é simples, que eu tenho período, que é 3. Aqui também é simples, que eu tenho período, que é 251. Aqui já é composta. O período que se repete é o 3, né? O período é o que se repete, é o 3, e 1 é o anteperíodo. Nesse caso, também é composta, porque eu tenho anteperíodo e período. Anteperíodo 3, período 53. Essa aqui, simples, eu só tenho o período, eu não tenho o anteperíodo. E nessa aqui é uma dízima composta, porque eu tenho o período, que é o 32, e antes dele eu tenho o anteperíodo, que é o 2. Ok?